Apareceu? Apareceu uma coisa. Achei que não aparecia nada. Olha só, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre fração. Primeira coisa que eu quero perguntar a vocês quando nós temos uma coisa inteira, é possível repartir ela com um colega? Por exemplo, se você tem uma bala, você consegue dividir essa bala? O que vocês acham? É chutômetro. Eu acho que dá. A pessoa repartir a bala no meio. Ah, Cada um. faz sentido. Faz sentido para vocês também? Faz. Isso aí, gente. Olha só. Quando a gente tem alguma coisa que é inteira, tem como a gente repartir ela. Só que nós vamos repartir em partes menores do que um. Eu tenho um inteiro. Se eu vou repartir, eu vou dar metade. Então, quer dizer, é menos que um. Ah, mas aí eu tenho uma bala e vou repartir entre eu, o José e o Gustavo. Vou repartir para 3 pessoas. Eu também tenho como repartir a bala. Só que cada um ainda vai ganhar um pedacinho menor. E isso tem várias situações na vida que a gente usa esses números fracionários. Por exemplo, quando você compra você compra uma pizza inteira. E você, no caso, divide ela em vários pedaços. Dependendo do tamanho da pizza, você divide em 8 pedaços. Outros em 4 pedaços. E isso indica que quem dividiu a pizza em 4 pedaços come mais do que quem dividiu em 8 pedaços? Vocês acham? Não, Por quê, Ana? porque ele só tem 4 pedaços e outra pessoa tem 8 pedaços. É verdade, faz sentido. Alguém mais concorda com a Ana? Ou é a mesma quantidade, ou 4 pedaços é mais, porque quanto menos pessoas, o pedaço é maior. Ana, o Gustavo também está um pouquinho certo aí, né? Então vamos tirar as dúvidas lá para poder ver. Vou comprar uma pizza então, 2 pizzas aqui, ó. Tá todo mundo vendo? Tá, gente? Uhum. Sim. Bom dia, João Pedro. Então eu vou comprar essa pizza aqui, ó, e vou dividir em 4 partes. E essa aqui eu vou dividir em 8 partes. Aí aqui eu vou comer 2, ó. Aqui eu vou comer 2 pedaços de pizzas. E aqui eu vou comer 4 pedaços. Por um acaso, em qual das 2 pizzas eu vou comer mais? A de 8, tia. Todo mundo concorda com a Nicole? Sim. Quando eu comer 4 pedaços, eu vou comer mais do que 2 pedaços? Quando eu comer 2 pedaços? Todo mundo concorda? Sim, tia. Sim, mas o pedaço da pizza de 4 pedaços ali, aquela ali, cada pedaço vale 2, eu acho. Será? Mas se cada pedaço valer 2, eu não vou ter 4, eu vou ter 16. São 8 pedaços a pizza? Concorda, José? Então, vou lá, eu vou colorir aqui então, ó. Se eu comer 2 pedaços dessa pizza, eu posso dizer que eu comi metade dela? Sim. Se eu comer 4 pedaços dessa pizza, eu posso dizer que eu comi metade? Sim. 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 Então, eu comi o mesmo tanto.
a mesma quantidade. Apesar de aqui eu ter comido 4 pedaços e aqui ter comido 2 pedaços só. O que acontece é que na pizza de 4 pedaços, eu vou ter pedaços maiores do que na dividida em 8 pedaços. Os pedaços vão ser menores. Então, essa aí é a maior dificuldade do número fracionário. A criança de cara acha que quando você come maior quantidade, você está comendo um pedaço maior. E nem sempre é, porque depende, tá? E é o seguinte, o número fracionário, ele tem um inteiro, certo? Em que eu vou dividir em partes menores. Então, isso aqui é um número fracionário inteiro. Ó, ele está inteirinho. Esse. Certo? Uhum. Ele está inteiro. Eu posso dividir ele com várias pessoas. Eu posso dividir ele para 2 pessoas. Então, quer dizer que essa parte aqui, eu vou calcular mais ou menos o meio, porque é só mais ou menos, tá, gente? Mas eu não posso fazer isso aqui, ó, e dizer que eu dividi em 2 pedaços, ó. Tá? Aqui 1, aqui 2. Não pode. Bom dia, Saúl. Eu vou dividir em 2, eu vou calcular mais ou menos o meio. Em qual folha a gente tá? Semana 3 de matemática. Não, a página. Tipo, cento e... Eu vou olhar para você. 34. Eu já tô nela. 134? Não, página 34 só. 33, 34, João. Achei. Olha só, Achei. número fracionário, a gente escreve, gente, desse jeito aqui. Essa parte que está inteira, por exemplo, em quantas partes eu dividi ela? Eu dividi? Dividiu. Essa parte está toda vermelha? Eu dividi Ah, ela? não. A vermelha não. Não, essa está inteira, não é? Então, se eu for calcular um número inteiro, eu vou colocar ele sobre ele. Por quê? Porque eu só tenho um inteiro, né? E eu não dividi ele com nada. Então, eu coloco o número total. Eu tenho um, dividi em um e comi um. Mas eu posso dividir ele em, por exemplo, 2. Ó, se eu dividir ele em 2 partes e comer as 2 partes, indica que eu comi inteiro, não é? Sim. Na hora de escrever, então, eu comi aqui. Esse outro exemplo. Eu faço um traço. Na linha de baixo, eu dividi em 2 partes. Na linha de cima, é como se eu tivesse comido as 2 partes. Então, eu comi um produto inteiro, ó. Eu comi o inteiro todo. Bom dia, tia Dani. Bom dia, Saúl. Se eu dividir essa parte em vermelho em 3 partes e comer as 3 partes, eu comi ele inteiro, não foi? Então, oi, gente. Oi? Eu comi ele inteiro, se eu dividir em 3 partes e comer ele Comeu. em 3 partes. Então, quer dizer que eu dividi em 3 partes embaixo e comi as 3 partes em cima. Mas tem situações, todas as vezes que eu vou representar um número inteiro, é ele sobre ele mesmo. Mas tem situações que eu não como esse número inteiro. Eu posso, por exemplo, pegar um inteiro, dividir uma parte e comer somente um pedaço.
Aí, na hora que eu vou representar por número essa fração, eu tenho que fazer um traço. Na linha de baixo, eu coloco em quantas partes eu dividi. Quantas partes eu dividi? 2. Então, eu vou colocar o número 2 embaixo, porque é o tanto que eu dividi. E em cima eu vou colocar o tanto que eu comi, que é o tanto que eu colori. E foi quantas partes? 1. Uma. Olha só. Isso indica que eu comi a metade. É por isso que, às vezes, quando você está fazendo uma receita, aparece lá na receita assim, uma xícara e esse número aqui na receita, ó. Porque isso indica metade. Então, vai ser uma xícara inteira mais meia xícara, porque é só metade que eu vou colocar. Então, vamos ver, então, se tá ok. Deixa eu fazer uma outra fração aqui. Ô, tia, uma dúvida. A gente coloca sempre o número que a gente, o tanto que a gente, por exemplo, comeu por cima, né? Isso. E o tanto que foi dividido por baixo. Daqui a pouquinho nós vamos passar para o nome dessas partes, porque tem nome. Ok. E o que eu fiz aqui? Então vamos lá, gente. Eu tinha um inteiro, dividi esse inteiro em quantos pedaços? E 4. Em 4 pedaços. Só o Gustavo, gente? Ou tá todo mundo, só tá quietinho, mas tá sabendo? Quantas partes eu comi? Uma. Então vai em cima. Muito bem, obrigada. Então, isso aqui indica que eu comi um quarto desse inteiro, tá? As frações, ela tem nome. Se essa parte de baixo, que chama denominador, esse número que fica embaixo, que é o tanto que eu divido, ele chama É, denominador. ô tia, isso é o quanto que estava e o de cima foi o quanto que você tirou. Olha, Não tira nada, né? tem uma parte de 8. Aí é a de baixo. Mas aí você come 3 partes. Aí em cima vai ser 3. O 3 de 8. Isso aí. Vamos fazer essa fração, então, que o José disse aí, ó. Eu tenho um inteiro. Eu vou dividir esse inteiro em 8 partes. Lembrando que eu tenho que calcular mais ou menos de forma que fique do mesmo tamanho. Ô, tia, vai ser exatinho? Não, só se você medir com régua, aí tem como fazer. Mas nos olhos dá para poder dividir. Então tem um inteiro, né, Francisco, que você falou. Aí você dividiu esse inteiro em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você dividiu em 8 partes, você coloca esse número embaixo. Aí foi o que você falou aí, que você vai comer 3 partes, certo? 3. Aí fica 3 de 8. Fica 3. Que eu também já estudei sobre isso. Por isso que eu Isso sei. aí, José. Mas agora você lembra, então, o nome da fração? Não é 3 em 8. É 3 de 8. Não. 3, 8? Ah, 3 oitavos que eu... Isso. 3. Ô, tio, tio, faz um tempo aí sem querer eu esqueci. É, mas acontece. Tem um tempão que não vê, né? Então é o seguinte. Aqui a tia vai voltar. O número de baixo, que é o tanto que eu divido, é chamado de denominador.
o número de cima de numerador. O nome do número de cima não muda. Se for 1 é 1, se for 2 é 2, se for 3 é 3, se for 4 é 4, se for 5 é 5, se for 6 é 6, tá? O número de cima do numerador. Agora, o de baixo já muda. Se for 2, é meio. Se for 3, é terço. Se for 4, é quarto. Tipo, 1/4, essa fração aí. Se for 5, é quinto. Se for 6, é sexto. Se for 7, é o quê? Sétimo. Sétimo. Isso, sétimo. 1/7. Se for 8, É oitavo e 9 é nono e 10 é décimo. nono, 9, 10, 10. Esses números vocês conhecem, né? Vocês lembram dele, né? Sim. Isso aí. O que que acontece? Você só vai mudar aí o meio, tá? Que é o 2, né? Que vai ser metade. Lembra disso. Se você dividir por 2, você vai ter metade. E o terço, porque é a terça parte de uma coisa, de um inteiro. Agora, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, oitavo e nono e o décimo são aqueles números, né, de ordem que vocês já conhecem, né? Agora, quando passa do 10 também, gente, já passa a ser o nome do número, tá? Por exemplo, 11 é 11 mesmo, só que quando é fração, você precisa colocar a palavrinha avos na frente. Então, é 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos, 16 avos, 17 avos, até o décimo segue aqueles números. Assim não, filho. Passou do décimo, vai ser o número, o nome do número, mais a palavrinha avo. Deu para guardar? Sim. Tem certeza? Embaixo, que é o denominador, eu coloco sempre o quê? Pode repetir, Calma aí, repetir. E no número de baixo, que é o denominador, fala, João, que levantou a mão. É que aquele negócio do 2 eu não entendi muito bem. Do 2, como assim, João? É que você Quando falou. passa do décimo, do. Acho que quando chega no 20º, eu acho. Não é vigésimo na fração, tá? Passou do décimo, é o nome do número mais o avos. Você fala de dividir na metade, João? Deixa a Tipo, tia ver. o número de baixo muda aí de acordo com o número. Eu não entendi isso. Né? De acordo. O nome, João. O nome. O número de baixo, ele muda na hora de você representar. Por quê? Porque depende do tanto que você dividiu. Se eu pegar esse aqui e dividir ele em duas partes, olha lá, e pintar a metade, quando eu for escrever a fração que representa esse desenho, João, aí eu vou escrever o tanto que eu dividi embaixo, que é em duas partes, uma, duas, dividi em duas partes. E o tanto que eu colori em cima. Colori só uma, essa ficou sem colorir. Aqui, o nome dessa fração não é 1, 2. É 1 meio. É o nome. Por que que é um meio? Porque o denominador é 2. Agora, se eu pego um outro pedaço e divido. Deixa eu ver. Vamos ver se aqui dá mais ou menos desse tamanho. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Ó, peguei esse inteiro, dividi ele em 7 pedaços. Então, quer dizer que debaixo da minha linha que indica a fração, eu vou ter que colocar o número 7. Certo? Uhum. Sim. Eu vou colorir, eu posso colorir qualquer quantidade, até ele inteiro. Se eu colorir 1, aqui em cima vai ser 1. Mas se eu colorir 2 partes, aqui em cima vai ser 2. 2 sétimos. Se eu colorir 3 partes, aí automaticamente aqui em cima vai precisar ser 3. Certo, João? Embaixo, no denominador, é sempre o tanto que eu divido. Em cima é o tanto que eu vou colorir, é o tanto que eu pinto. Aí, cada denominador, cada número desse de baixo aqui tem um nome específico. Se for 2 que tiver aqui de baixo, João, vai ser meio, vai ser 3 meios. Se for 3 que tiver aqui de baixo, vai ser 3 terços. Entendeu? Aqui assim, ó, 3 terços. Porque é o 3 que está aqui de baixo, por isso que muda para terço. Se for o 4 aqui de baixo, é 1 quarto. Se for 8, 1 oitavo. Se for 10, ó, 2 décimos. Agora, se for 3 sobre 12, como é que vai chamar, gente? Hein? Quem vai dar aquele chutão esperto? Ninguém? Gustavo, você tá aí? Ana Lívia, Saúde, José, Nicole. É porque eu esqueço o nome depois dos 10. Uai, mas olha lá do 11. Se o 11 tá ali, escrito ali, ué. Vai ser o nome do número e a palavrinha na frente, qual que vai ser? 11 avos. Não, 12 avos. Isso, muito obrigado. Então vai ser 3, 12 avos. Se for essa palavrinha aqui, ó, se for essa fração, na verdade, fazendo um cantinho de cá, ó, 4. Que fração é essa? Número 4 aí, que você circulou. Aqui. Que fração é essa? Tia, Quarto. 4 quinzeavos. Muito bem. 4 quinzeavos. Isso aí, tá? Então, a nomenclatura passou de 10, é o nome do número. O nome do número, vocês sabem, até muito mais. Só que não pode esquecer que na fração tem o número avos na frente. Certinho? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Então tá, eu vou parar a gravação aqui para poder salvar e publicar no grupo. Que aí é só a explicação.